A Odisseia difere da Ilíada em vários aspectos, mas um deles que me parece fundamental diz respeito às questões que o poema coloca de caráter, digamos, para explicar de uma forma mais imediata, metafísico, ou seja, a grande questão da Odisseia, como vocês sabem, é a questão do retorno. Mas o retorno é entendido não apenas num deslocamento do herói que sai da guerra, finalizada a guerra de Troia, e retorna a Ítaca, não é? Mas o sentido mais amplo do que significa esta volta, o que significa um personagem militar abandonar aqueles parâmetros da guerra e retornar àquele contexto palaciano de sua origem. É um período longo, não é? Que deixa o Odisseu longe de Ítaca, e esta volta tem justamente um sentido mais amplo que tem a ver com experiências até modernas do que significa a volta, retorno a situações corriqueiras, mais imediatas, depois de uma longa viagem. Nós temos esta experiência mesmo ao longo da vida, o sentido maior, portanto, do retorno. É disso que se trata o poema. As peripécias envolvem essa situação e tem um caráter romanesco. De fato, a Odisseia é um proto-romance. Talvez tenha sido o primeiro romance do Ocidente de uma forma latente, porque nós temos problemas, questões, questionamentos, dificuldades de trajetória, necessidade de ocultar sua própria identidade diante de percalços, uma variedade enorme de situações em que o herói se vê justamente nesse périplo do retorno, de tal forma que, ao chegar a Ítaca, ele está, digamos assim, redimensionado não só pela experiência militar, mas por essa experiência de uma readequação, de um retorno, de digamos, um recalibramento da sua própria personalidade para o contexto familiar e palaciano. Odisseu é o personagem que encarna esta experiência do limite humano, justamente o humano que terá de se readequar a esse espaço, digamos, delimitado por instituições muito específicas, por códigos familiares, relações afetivas, no caso com Penélope, com o filho, como vocês bem sabem. Portanto, a Odisseia, ela coloca uma série de questões que de algum modo nos afetam de uma maneira mais imediata do que a Ilíada. A começar por essa estrutura romanesca, esta ideia que o Ocidente começa a gerar a partir desse poema, de que existe uma história subjetiva, uma história pessoal, de difícil definição, que só será conhecida ao longo e ao final de um longo périplo. Esta, digamos, dimensão que eu há pouco disse que seria uma dimensão, para chamar de uma maneira mais rápida, de metafísica, é que define o poema de uma maneira, digamos, mais complexa, que coloca o texto além de um texto, muito além de um texto de simples peripécias ou um poema de caráter romanesco no sentido episódico. A Odisseia não se reduz aos episódios por que passa o herói. Esses episódios são qualificados numa outra dimensão que tem a ver justamente com essa dimensão de um envolvimento muito específico do herói nas diversas situações por que passa. Esse é um dado que me parece bastante importante ressaltar aqui para vocês agora. Um abraço.